Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para nos alimentar com a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então vamos ler 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. 1 Samuel 17, versículo 26. Aleluia, glória a Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Amém? Nada poderá nos derrubar. Não existe nada maior que o amor de Deus por nós. Aleluia. 1 Samuel 17, versículo 26 em diante. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para vir a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e ao Senhor, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e os pôs no alforje de pastor que trazia e lançou mão da sua funda e foi chegando-se aos filisteus. Versículo 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa.
e a pedra, que se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Davi, ele havia sido escolhido para o próximo reino, para o próximo reinado depois de Saul. Saul tinha sido escolhido por Deus, só que Saul não obedeceu quando Deus lhe mandou que matasse o povo inimigo para que dizimassem aquele povo. Só que Saul foi contra, foi lá, pegou as melhores ovelhas, os bois, não matou o rei, e Deus disse que tiraria o reino dele. Samuel chegou lá, conversou com ele e falou: você vai ser, não será mais rei, será tirado o seu reino. E Deus já havia falado com Samuel, pediu que fosse para a casa de Jessé, porque ele já tinha escolhido um novo rei, segundo o coração de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus, ele já nos escolheu. Amém. Ele nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. Ele tinha e tem um propósito em nossas vidas. Só que para enfrentar e conseguir chegar a esses propósitos, nós vamos ter lutas. Muitas vezes até lá dentro do ventre de nossas mães já começaremos a ter lutas. E tem gente, tem criança que já nasce com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Né? Eu, por exemplo, quando eu era bebê, eu fui comer uma maçã, me engasguei, aí precisou chamar o médico, então quase que eu morri. Então, quando Deus, Ele dá um propósito para nós enfrentaremos lutas, adversidades, enfrentaremos deserto, mas vai valer a pena, porque a glória será para Deus, para que nós possamos reinar com Ele lá no céu. E aí, quando Samuel chegou lá na casa de Jessé, ele já viu um moço ali, bem formoso, já fazia parte do exército, então ele pensou: esse daí. Aí Deus falou para ele: eu não vejo a aparência, eu não sou como um homem, eu vejo o coração. Então tem gente que fica preocupado com a aparência: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quer se arrumar, fazer tanta coisa, né? Infelizmente tem tantas mulheres morrendo por causa de aparência, elas querem fazer tantas plásticas que no fim acaba morrendo na mesma cirurgia. E a mulher já é linda, mas ela quer fazer mais. Então Deus não vê isso. Deus quer saber do seu coração, se ele é verdadeiro, que você tenha um coração adorador, que você adore a Cristo em espírito e em verdade. É isso que Deus quer. Deus está vendo o seu sacrifício, a sua dedicação que você tem para a obra de Deus, de você querer fazer a obra de Deus com zelo, com amor, com carinho, dedicação. É isso que Deus vê. Então Deus escolheu Davi, ele já havia escolhido. Então Samuel foi lá na casa de Jessé e começou a aparecer os filhos, 7 filhos, e nenhum era o que Deus tinha escolhido. E Samuel disse assim: mas acabou os seus filhos? Jessé disse: não, tem um mais novo lá está lá no campo com as ovelhas. Então chama ele, porque a gente não vai comer antes que ele chegue. E quando ele chegou, Deus mostrou que
que era Davi o escolhido. Aquele que às vezes é o mais improvável. Às vezes é aquele lá mais simples, mais humilde, com uma aparência assim, que às vezes não é aquela imponente. É esse que Deus escolhe. É esse que Deus quer. Deus não gosta de gente soberba. Deus não gosta de gente arrogante. Tem gente que só porque tem, às vezes tem um diploma, tem tem um carrão, uma casa, já quer ser o tal. Fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus não se importa com isso. Deus não quer isso. Porque o dia que a gente se for, porque isso aqui é passageiro, tudo acaba, nós não vamos levar nada disso. Nós vamos levar somente aquilo que nós fizemos de bom para Deus, para o próximo. E Deus escolheu Davi ali, que era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. E quando ele estava lá, cuidando das ovelhas, ele entoava salmos, ele tocava harpa, ele lutou com o leão, com o urso, e tudo isso ele fazia ali no segredo. Somente Deus sabia o que ele passava ali. Passava frio, muitas vezes passava fome, no relento, porque ele tinha que ficar ali com as ovelhas para proteger. Muitas vezes nem dormindo direito, porque se via algum animal ali, ele tinha que estar acordado ali para proteger. Jesus é assim conosco, ele nos protege. Aquele que te guarda não dorme. Ele está lá em cima dos altos céus, mas também está aqui do nosso lado, olhando por nós, nos protegendo. Ele te guarda, mas você também tem que andar na retidão, na presença dele, querer estar na presença dele sempre. E aí, Davi foi escolhido, ele era moço ainda, não tinha nem 20 anos, então ele ficou e continuou trabalhando normalmente. Não contou para ninguém que ele seria o rei, não ficou aí querendo se aparecer, ele voltou a ser o pastor. Jesus é o nosso pastor, Cristo é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu Pai. A ovelha ouve a voz do pastor e obedece. Jesus é o nosso pastor e nós ouvimos a sua voz, nós nos sentimos acolhidos através do amor de Cristo por nós. É Ele que nos protege quando estamos indefesos, quando estamos fracos. Jesus nos carrega no colo e nos acalenta, Ele sara as nossas feridas, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a não ser por Ele. E Davi, ele ficava com os pais lá, pastoreando com as ovelhas, e teve essa época aqui que ele estava tendo uma guerra contra os filisteus. Eram os filisteus que estavam guerreando contra Israel. Não era Israel que ia lá procurar fazer guerra com eles, eram os outros que queriam fazer guerra com eles. Muitas vezes estamos ali com Deus, estamos na retidão, fazendo tudo que é reto aos olhos de Deus, mas sempre tem alguém que quer fazer guerra contra nós. Sempre tem alguém que vai querer ficar contra nós. Só que o nosso Deus é poderoso, Ele nos protege, Ele está sempre conosco ali. E aí, nessa guerra aqui, tinha um gigante chamado Golias. Esse gigante ali, ele estava afrontando o exército de Israel. E ele ficou ali 40 dias atormentando lá. Ia lá, começava a falar coisas para eles que eles ficavam com medo. Eles já tinham medo de ver aquele tamanho de homem, né? Então, o nome já diz que é um gigante, que ele é grande.
um homem só afrontou todo o exército de Israel. E aí, Davi ficou sabendo que estava acontecendo, porque o pai dele falou para ele: vai lá no acampamento e leva alguns pães, queijos para os seus irmãos, leva lá para eles, e aproveita e vê como que está lá, se está tudo bem. E aí, quando Davi chegou ali, ele viu o que estava acontecendo, ele viu o gigante, ele viu Golias, e ele pegou e falou assim: quem é esse incircunciso filisteu para chamar, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi viu o que estava acontecendo ali, viu o que Golias estava falando, mas em nenhum momento ele falou: quem é aquele gigante? Ele não falou isso. Ele falou: quem é esse incircunciso? Incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus, é aquele que não é crente, que é contra Deus, contra a obra de Deus, contra aqueles que são de Deus. E ele viu aquilo, não se conformou, falou assim: ué, quem é esse daí que fica contra o nosso Deus vivo? Então, um exército inteiro, que tinha quantos no exército? 200? Não falo, mas a gente sabe que é de 5 mil para cima, que fazem parte ali. Então imagine 5 mil no exército, todos com medo, e somente um, que nem fazia parte do exército, que era apenas um pastor de ovelha, ele olhou e viu aquele gigante, mas ele se sentiu afrontado, mas não ficou com medo. Por quê? Porque ele cria no Deus vivo de Israel. Então ele chegou ali e falou assim: mas quem é esse que fica assim afrontando o nosso Deus? E aí ele pegou e foi querer saber, né, o que estava acontecendo. Ele falou assim: eu vou lá ver, falar com o rei, que o que vai acontecer, né? Que ele está, o próprio Golias deu essa proposta: vocês me mandem apenas um homem para lutar comigo. Então ele não queria o exército dele, ele disse: um homem para lutar com Golias. Se eu vencer, vocês serão meus escravos, e se vocês vencerem, nós seremos seus servos, seus escravos. E ninguém se prontificou, ninguém quis. Quem que ia lá lutar com um gigante? Uma pessoa, um homem pequeno, às vezes é 1,80 m, e um gigante de 3 metros. Então, ninguém se habilitou. E Davi ficou sabendo. Aí ele foi lá falar com Saul. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim fará o homem que o ferir. O que ele disse que faria? Saul deu essa proposta: que aquele que ferisse Golias, ele não pagaria mais, a família dele não pagaria mais impostos, ele daria a filha dele em casamento. Então, mesmo com essa proposta, ninguém se prontificou, ninguém quis ir lá enfrentar Golias. E aí Davi quis saber, foi lá perguntar para uma pessoa ali, e o irmão dele, ouvindo, ele abre e fala assim: por que você veio aqui
vez no deserto, quem que você deixou cuidando ali? Eliabe, o irmão mais velho, foi contra Davi. Ele disse que bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Então, Eliabe estava acusando Davi, que queria ir lá ver aquela peleja, aquela luta, por uma má intenção. Então, o irmão dele achava que ele tinha um coração mau, que ele estava ali só para ver a derrota deles. Então, o irmão dele aqui, tem muitas vezes que acontece isso em nossas vidas. Tem gente que, em vez de ajudar você a enfrentar, ele vai lá e ainda critica você e se abusar ainda, ele faz você, se você estiver caindo, ele ajuda você a cair mais. Como aconteceu com José. José tinha os sonhos e ele contava para os irmãos. Os irmãos já não gostavam dele, que achavam que ele era o filhinho queridinho do papai, e era tudo para José, José, e os irmãos, com inveja, o venderam como escravo. Então, muitas vezes acontece na nossa vida. As pessoas têm alguém na sua vida, mas, infelizmente, não acontece de alguém ir contra você ser um estranho. Um estranho é difícil porque ele não te conhece, por que ele vai ter inveja de você? Infelizmente, é alguém da própria família que será teu inimigo. Isso foi o próprio Jesus quem disse. Então, o que aconteceu aqui? Eliabe, o irmão mais velho, ele ficou contra Davi e falou assim: o que você está fazendo aqui? Por que você deixou as suas poucas ovelhas lá? Quem que ficou cuidando? Ele tinha deixado alguém lá cuidando, porque o pai dele tinha mandado ir lá. Ele não foi porque ele quis, ele foi porque o pai mandou. Só que é tudo o propósito de Deus. Foi Deus que fez com que ele aparecesse ali. Foi Deus que tocou ele para que ele enfrentasse Golias. Então, tem coisas que nós fazemos em nossas vidas que não é porque nós queremos, é porque Deus quer que você faça. Porque tudo que você fizer, se você vencer, a honra e a glória tem que ser para Deus. É tudo para Deus. Assim como já aconteceu na minha vida, que o advogado perdeu o prazo, mas é porque Deus quis, porque a glória foi para Deus. O meu advogado é o Senhor Jesus, e o meu juiz é Deus, porque Deus é justo. Jesus é o nosso justificador. E aí, o que fez aqui Davi? Davi nem ligou. Davi não ligou. Então essa foi a primeira rejeição aqui, do irmão, do próprio irmão que rejeitou, que ele foi ali, em vez de dar força para ele: não, vai lá, né, vamos lá, você quer lutar, vai, não, né? Foi lá e ainda criticou. Nós precisamos de pessoas que nos dê força e ânimo para a gente levantar, não para cair. Nós estamos aqui, nessa congregação, nesse humilde lugar, para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós precisamos uns dos outros para que isso daqui possa erguer, para a honra e glória do nome de Jesus. Quando teve uma batalha de Amaleque, Deus enviou Moisés. E Moisés tinha que ficar o tempo todo com o braço erguido, até que a luta se acabasse. Só que chegou uma hora que Moisés não aguentava mais ficar com a mão levantada. Ele começou a baixar a mão. Então, cada vez que ele abaixava,
exército de Israel estava começando a cair, estava perdendo. Aí quando ele levantava, o exército vencia. E aí o que aconteceu? 2 pessoas foram lá para ajudar ele a ficar com a mão levantada, Arão e Hur. Os 2 puseram Moisés sentado ali, pegaram os braços deles e ficaram com o braço dele levantado, para que pudesse vencer aquela guerra. Eles se uniram. Então nós precisamos ser Arão e Hur na vida das pessoas, para que a gente possa levantar aquela pessoa. Quando estiver caído, não pisar, não criticar, não condenar. Às vezes a pessoa comete um erro, faz alguma coisa, a pessoa já começa a criticar, condenar e falar. Então nós precisamos de gente que interceda e ore pelo outro para ajudar a erguer, a se erguer, não a pisar, a cair, né? A pessoa se afundar. E aí o que Davi fez? Ele foi lá, conversou com Saul, ele disse que ele se prontificava, teu servo, e ele disse para Saul, teu servo apresentava as ovelhas de seu pai quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Ele falou isso por quê? Porque Saul falou para ele, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar, porque você ainda é muito moço, você é muito novinho, como que você vai lutar com o homem daquele lado? Ele já é homem de guerra, ele já luta há muitos anos e você não sabe nada. Mas Davi falou assim, não, eu apresentava as ovelhas, quando vinha um urso eu matava, quando vinha um leão eu matava. Então, quando Davi disse isso, Saul acreditou naquilo ali que ele falou. E aí ele disse para ele, então, você pega aqui a minha armadura, você veste ela, para você poder lutar. E Davi vestiu a armadura de Saul. Saul era grande, era um homem formoso, grande, né? Já era homem feito. E Davi era um moço. Então, a armadura que Saul deu para Davi não deu certo, não serve. Davi falou assim, eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E aí Davi tentou andar com aquilo lá, porque era pesado, era grande. E aí ele pegou e tirou, falou, não dá certo. Então tem vezes que a pessoa precisa fazer alguma coisa, Deus dá as estratégias certas para que ela possa resolver aquilo. A gente não adianta querer usar as estratégias do outro para resolver as coisas suas. Não adianta aqui querer usar a armadura de Saul em outra pessoa, porque aquela armadura foi feita para ele, foi feita para Saul e não para Davi. Davi não tinha armadura, porque ele não fazia parte do exército. E Davi, o que ele fez? Ele foi lutar com as armas que ele tinha, as armas de um pastor, que era um alforje, a funda e um cajado. Muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, sem querer orar antes, sem pedir orientação para Deus do que fazer. Nós temos que pedir orientação, temos que orar, pedir respostas, para que Deus nos fale o que devemos fazer. Porque quando fazemos as coisas sem orar, sem pedir orientação, a gente está com a cara na porta. Infelizmente, as pessoas, elas querem fazer do seu jeito. Infelizmente, as igrejas, muitas, as pessoas estão saindo dela. Parece que elas estão fugindo da igreja, que elas não querem obedecer a palavra, elas não querem correção, elas não querem
obedecer. Elas não são ovelhas. Ovelha obedece ao seu pastor. Bode faz de qualquer jeito. Nós temos que ser ovelhas, temos que obedecer, ler a palavra de Deus, fazer o que é reto aos olhos de Deus, se consagrar, jejuar, orar, para fazer a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, Deus fará o melhor em nossas vidas. E aí o que fez aqui Davi? Ele foi lá, ele tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro e o pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi chegando-se ao filisteu. Então ele tinha um alforje, uma bolsa que ele guardava os alimentos ali. Então ali ele levou pão, queijo para dar para os irmãos. Mas para ele poder colocar as pedras ali dentro, ele precisou tirar aqueles alimentos ali. O que ele iria dar para o gigante? O que nós estamos alimentando? Que gigante na sua vida você está enfrentando? Que problema na sua vida você está enfrentando? Você está alimentando esse problema com mais pão? Ou você está atirando pedra nele para poder eliminar? É o que Davi fez. Ele foi lá no ribeiro, o ribeiro onde tem as águas. Nós estamos aqui no ribeiro onde tem as águas vivas, a água viva que é Cristo Jesus, que jorra sobre nós. Nesse ribeiro nós estamos enchendo a nós nos esvaziamos de nós mesmos, tiramos do nosso coração tudo que não presta, ódio, a pessoa que não quer perdoar, tiramos raiva, ira, desânimo, tiramos depressão, desânimo, e nós nos enchemos com o que há de melhor, que é a água viva do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos encher disso em nossos corações. E Davi, ele foi lá nesse ribeiro. O que nós temos que fazer? Estar na presença de Deus e nos encher com a palavra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus temos que gravar em nossos corações. Ela tem que ficar gravada e marcada em nossos corações. Então, o que Davi, ele pegou ali aquelas 5 pedras e colocou ali no seu alforje, e ele foi lá, chegando perto do filisteu. Para ele, para Davi, era um filisteu, era um homem que não temia a Deus. Em nenhum momento Davi achou ele ali, ele se viu como gigante. Davi não se viu ali pequeno, novo, na frente daquele gigante, daquele homem, porque ele tinha Deus como seu Salvador. Ele tinha Deus ali, sabendo que Deus queria lutar por ele. Deus forjou ele, forjou seu caráter. Deus usou aquela situação, quando ele estava lá com as ovelhas, para matar um urso. Imagine, um urso é enorme também. Deve ser também do tamanho do gigante. Um leão. Então um moço, um rapaz, vê um leão, a maioria sai correndo. Ele não. Ele teve coragem, ele teve fé, ele teve esperança no Deus vivo de Israel. E ele enfrentou, ele foi lá e enfrentou e matou o leão, matou o urso. E aquilo ali, ninguém sabia. Ele contou ali depois para o Saul, para o rei Saul,
que tinha acontecido. Então ele não tinha medo. Então ele chegou ali perto daquele filisteu, daquele homem que não temia a Deus, que afrontava a Deus, afrontava o exército do Deus vivo, e teve coragem de ir ali enfrentar, pelejar contra aquele gigante. Então nós temos que ter coragem de enfrentar os nossos problemas, e muitas vezes vamos enfrentar sozinhos. Às vezes a gente quer falar para fulano, ciclano, beltrano o seu problema, o que você está passando, mas muitas vezes não vai nem resolver, porque o problema é teu. Então você tem que procurar aquele que é maior que qualquer problema, que é Deus, que é o Supremo Rei, o nosso Deus vivo de Israel. É para Ele que nós temos que falar, é para Jesus que nós temos que nos abrir, desabafar. É Deus que vai te livrar da boca do leão. Eu estive prestes a ser mordida pela boca do leão, só que Deus não deixou. Deus colocou um anjo ali para me proteger. O anjo ficou me protegendo até que chegou a hora que Deus feriu aquele leão e matou. Mas tudo para honra e glória de Deus. É isso que Deus faz com aquele que é fiel a Deus, com aquele que tem fé, que tem esperança em Cristo Jesus, com aquele que não desanima. E Davi foi lá. Ele viu que ele ia lutar sem arma mesmo, sem aquele armamento, a couraça, que protegia a cabeça, né, o capacete, o que protegia o peito, as pernas, a lança. Nada disso Davi tinha, porque o que ele tinha, que ele teve certeza, era a proteção de Deus, que Deus era com ele. Então ele estava indo ali em nome do Deus vivo, em nome do Senhor. Ele falou assim: você vem com lança, eu venho em nome do Senhor. É isso que nós temos que fazer para enfrentar o inimigo que afronta a nós, que somos servos, que somos dedicados à obra de Deus. Que Deus não deixe que nada nos aconteça. Ninguém toca no ungido de Deus, ninguém toca no servo de Deus, naquele que é fiel, naquele que ama mesmo a Deus, que serve, Deus protege. E Davi foi ali, pegou aquelas 5 pedras, foi ali no ribeiro, no riacho, foi lá, pegou as pedras e guardou. E ele com toda a sua coragem e principalmente fé, porque ele teve muita fé. Imagina um gigante todo armado de guerra, homem de guerra, e ele chegando ali sem arma, sem nada a proteger, só a proteção de Deus. É só alguém que tem fé mesmo para enfrentar o que ele enfrentou, porque o exército inteiro que estava ali não teve coragem de enfrentar. Ficaram com medo, ficaram ali 40 dias ouvindo blasfêmias contra Deus, contra eles. Imagina o que foi falado ali para eles, que deixaram eles arrasar. Aquela coragem que eles tinham quando eles estavam enfrentando acabou ali, por causa de um único problema, que era Golias. Eles não tiveram fé em Deus, eles ficaram com medo, ficaram com receio, eles recuaram. E apenas um que Deus escolheu para ser rei é que teve coragem de ir ali enfrentar. E ele foi lá, pegou essas pedras, e Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda ele atirou
e feriu o filisteu na testa. O filisteu estava todo equipado com uma armadura na cabeça, no peito, só que tinha um lugar ali que ele estava vulnerável, tinha um lugar ali que não estava protegido. Foi quando ele atirou a pedra, ele acertou bem no meio da testa. E ali, quando ele acertou a testa, a pedra se ele encravou na testa e ele caiu sobre o seu rosto em terra. Ele caiu para frente. Então, quando a pedra ali acertou bem no meio da testa dele, então, pela física, pelo estudo da física, ele teria que cair para trás, porque ele fez assim, a pedra bate aqui, então ele poderia ter se desequilibrado e caído para trás. Davi acertou ele, jogou a pedra. Deus fez com que aquela pedra acertasse bem no meio da testa, só que foi Deus que empurrou ele para frente. Deus fez com que ele caísse. E nessa hora que Golias caiu, ele foi lá, pegou aquela espada do próprio Golias e cortou a cabeça do gigante. Ele teve coragem, ele enfrentou e matou o gigante. É assim que nós temos que fazer: enfrentar, ter coragem, ir para cima, mas com as armas espirituais de Cristo Jesus. Nós temos que nos revestir com as armas espirituais de Cristo Jesus, com o capacete da salvação, com a sandália da paz. Nós temos que estar sempre na presença de Deus para que possamos ter a nossa proteção, como sempre tivemos. Então, quando ali aquela armadura não serviu para Davi pensou, foi assim: não vai ser com isso aqui que eu vou lutar, porque essa armadura foi feita para ele. Então a gente não adianta querer usar uma coisa que o outro faz, as estratégias daquele que não vai servir para você. Então a estratégia que Deus deu para Davi foi essa: usar as armas que ele sabe usar, como as armas ali de um pastor, com o alforje, que é um tipo de parece um estilingue que ele coloca ali no couro, ele faz assim e atira. Então essa foi a arma que Deus deu para Davi. Foi com essa arma que Deus fez com que o gigante caísse e morresse. Se fosse usado a armadura que desse certo para Davi e ele conseguisse matar o gigante, a glória seria para Saul. Só que a glória que teria que ser sempre para Deus. Então, ali Davi foi usado por Deus para derrubar aquele gigante, e a glória foi para Deus. Que seja tudo que nós fazemos, tudo que você fizer, que seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aquelas pedras que ele pegou 5, só que ele usou só uma. Quando nós queremos alguma coisa de Deus, nós temos que querer sempre mais, nos encher cada vez mais da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, através da palavra que Deus nos fala. Deus deixou a palavra aqui para que nós pudéssemos ouvir e aprender. Você que escuta, Deus, Ele te dá uma chance de você escolher. Você tem 2 escolhas:
Você tem o livre-arbítrio. Ou você vai pelo lado estreito, pela porta estreita ou a larga. A estreita é aquela que nós já conhecemos, né? Vai ser uma estrada difícil, espinhosa, com dificuldades, vai ser muitas vezes um deserto. Só que Jesus disse: tendes bom ânimo, eu venci o mundo e você também vai vencer. Você vai vencer. Creia com fé e esperança. Nunca percamos a fé. Não podemos perder a fé jamais. Vai haver lutas. Parece assim: nossa, Deus, acontece tanta coisa comigo, parece que em vez de melhorar, piora. Tudo isso daí é provação. É Deus te forjando o seu caráter, te moldando, para que você tenha a vitória, para a honra e glória de Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Glorioso Deus, Deus dos exércitos, nosso Deus que é glorioso, o Deus que é maravilhoso, nosso Deus que é maior que qualquer coisa. Deus é maior que qualquer problema, qualquer coisa que podemos enfrentar. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que abre o mar para que possamos passar. Deus é o Deus que mata o gigante apenas com uma pedra. Deus cria estratégias para nós, para que nós possamos enfrentar os nossos problemas, os nossos gigantes. E nós estamos aqui, meu Deus, estamos aqui, meu Pai, te adorando, te glorificando, bendizendo o seu nome, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A honra seja dada somente a ti, Jesus. Se nós estamos vencendo, amém, glória a Deus, mas se estamos perdendo, amém, glória a Deus também, porque em tudo dá glória, em tudo dá graças. Estamos dando graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, por nos livrarmos de tudo que nos tem afligido. Obrigado, meu Pai. Abre as portas dos céus, continua derramando bênçãos segundo sobre cada um de nós. Que as suas bênçãos sejam derramadas através das suas bênçãos que são multiplicadas a cada dia, porque o Senhor disse que nunca deixará faltar pão, nunca deixará faltar azeite na botija, nunca faltará o pão não deixará faltar para nós, para a nossa casa, para a nossa família, porque Deus nos abençoa através das suas bênçãos espirituais, celestiais, nos lugares celestiais, estão sendo abençoadas cada um aqui, cada uma das suas famílias, cada um dos seus filhos. Meu Pai, esteja protegendo, coloca o óleo para proteger tua entrada e tua saída. Estejamos aqui, meu Pai, como sempre estamos em tua presença, nos atos do Senhor, para te louvar, meu Pai. Melhor estar no dia dos atos do Senhor do que em outros lugares. Essa obra aqui é sua, meu Pai. Essa obra é para ti. Nós estamos aqui para te glorificar. Estamos aqui porque o Senhor quis que nós estivéssemos aqui, meu Pai. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor usa cada um do seu jeito, do seu modo. O Senhor usa cada um para fazer a tua vontade. Que o Senhor esteja com cada um deles, meu Pai. Eu te peço, repreende tudo que não provém de ti, tudo que foi lançado contra nós, inveja, dardos inflamados contra nós, repreende no nome do Senhor Jesus. Tudo que foi lançado contra nós, repreende em nome do Senhor Jesus. Tudo que foi feito contra nós, repreende, meu Pai. Manegue Satanás, que o Senhor esteja ao nosso lado, como o Senhor sempre teve, meu Pai. Esteja conosco, meu Pai, como o Senhor esteve com Davi, porque o Senhor é conosco, o Senhor é com cada um que está aqui, o Senhor é com cada um que ouve essa live, que ouve essa pregação, ouviu essa live aqui, meu Pai. O Senhor está assentado ao redor daqueles que o temem. O Senhor está conosco, porque o Senhor envia um anjo para
repreender, o Senhor envia o anjo para proteger cada um, porque o Senhor coloca o anjo para nos ajudar, meu Pai. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, meu Pai. Eu coloco a sua... Eu te peço, Deus, coloca as suas mãos sobre cada um aqui, meu Pai. Eu intercedo por cada um que está aqui, meu Pai. Repreende toda dor, todo cansaço, todo desânimo, tudo que não provém de vida. Repreende o nome do Senhor Jesus. Dores na coluna, dores de cabeça, dores na cervical. Repreende no nome do Senhor Jesus. Se for alguma coisa espiritual, repreende no nome do Senhor Jesus. Tudo que foi lançado contra essa pessoa, repreende no nome do Senhor Jesus. Retira dores nas costas, dores nas pernas, estabiliza os batimentos cardíacos, estabiliza a pressão sanguínea, estabiliza a função renal dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Toda honra e poder seja dada somente a ti, meu Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja, a tua Shekinah esteja nesse lugar, que o fogo do Espírito Santo de Deus visite esse lugar, visite esse altar, para que todos sintam a tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Toca no coração desse circunciso, toca no coração dele, para que ele veja que somente o Senhor é Deus, só o Senhor é Jesus, só o Senhor é o nosso Salvador, e só o Senhor que nos livrará de toda seta contrária, porque o Deus é o Deus do nosso impossível. Impossível estamos fazendo, que estamos aqui te adorando, te glorificando, mas o impossível é tu que vai fazer, meu Pai. Obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus, é que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. E nós estaremos aqui, se Deus permitir, mais uma vez, no próximo domingo, às 18h30, amém? Graças a Deus. Então vamos receber a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida, na sua casa, de toda a tua família, desde agora e para sempre. Cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Amém. Thank you.